Boa noite. Sim? Beleza. Quem está na sala? Agostinho, Bruno, Denis, Marcelo, Nils, Ranulfo, Ronaldo. Tem uns cabos aí que estão meio agasalhados, né? Parece que tá fazendo um friozinho por aí. É o Idenir lá na Santa Catarina. Aqui também hoje está chovendo. Não é muito normal não, mas é um pouquinho frio Aqui também. também tá. Começou à tarde e esfriou de novo. Boa noite. Boa noite. Aqui não tá fácil a coisa, gente. Estou com um resfriado. Vou tentar assistir um pouco algo. Temos que morar aí para cima, aí no calorzão. Eu saí ontem numa caminhada, acho que meio despreparado aí. E já o corpo veio sentiu. Mas beleza, vamos em frente. Valeu, Idenir. Então, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Essa vai ser minha primeira experiência ministrando o curso aqui na cooperativa. Já fiz algumas apresentações, tivemos aí uma maratona no ano passado na WXCon, mas ministrando o curso essa é a primeira vez. Espero que vocês apreciem aí o que é que vai ser passado. Como eu tinha falado anteriormente lá no grupo, esse primeiro momento eu quero fazer um alinhamento com vocês, fazer uma revisão rápida aí do que foi passado pelo Jorge Matos, e já dar um direcionamento aí para o que vai ser feito nas próximas aulas. Escutar um pouco de vocês também para ver se o apresentado está de acordo com as expectativas e mostrar o framework, né, que é o que realmente interessa no curso. Eu não sei se vocês chegaram a receber esse slide que eu estou aqui. Esse foi um slide que a gente fez no início aí da programação do curso. Não sei se o Mato chegou a disponibilizar no OneDrive. Em todo caso, já tem uma pasta lá, com aula 10, que já está o slide lá, e nas outras aulas eu vou atualizando. Eu ia começar a subir uma cópia do projeto, mas ele está com 500 MB, e aí eu parei o upload aqui porque podia atrapalhar a nossa aula, mas assim que a gente acabar eu já faço o upload dele para vocês já terem acesso. A intenção hoje é a gente bater mais um papo, eu vou falar um pouquinho sobre orientação a objetos, mas a partir de amanhã a gente vai entrar já no framework mesmo, com força, tá? Para quem quiser baixar o slide lá para dar uma olhada depois, tem um prefácio aí falando sobre quem é o OldSys. Ok. Tem um prefáciozinho para falando o que é o grupo GoldSys e depois um pouquinho sobre o que é a GoldSys Academy, que é uma iniciativa que a gente está tentando montar aí e consolidar, né? Quando a gente discutiu sobre a proposta do curso, eu coloquei para o Jorge Matos e o Jorge Barros que a gente precisava ter uma iniciativa um pouco diferente dos cursos, das aulas que estavam sendo ministradas até aquele momento. Observando experiências, a gente percebia que algumas pessoas acabavam participando do curso, mas ficavam um pouco distante. E aí a gente não tinha certeza se aquela pessoa estava tendo aproveitamento, se ela realmente estava entendendo o conteúdo e se ela iria conseguir desenvolver alguma coisa prática com o que foi passado. Então eu sugeri que a gente criasse esse conceito de academia, se espelhando em academias que a gente já tem aí na web, por exemplo, Code Academy e outras, né, onde você tem cursos interativos e o próprio aluno ele vai estudando e ele vai programando, ele vai fazendo atividades, lições,
e vai desenvolvendo a linguagem. Como a gente não tem essa plataforma, né, de fazer uma programação online aí com W-Language, mas pelo menos que a gente tentasse, dentro do curso, envolver o pessoal de maneira prática, que eles também trabalhassem, programassem, contribuíssem para que digamos assim, o curso ele evoluísse. Na verdade, eu não chamaria nem de curso, eu chamei de grupos de estudos, né, tentando incentivar uma participação maior das pessoas. Esse modelo de aluno-professor, né, onde o professor fala, aluno escuta, eu particularmente não gosto muito, né, até porque a minha experiência com programação, ela vem realmente da prática, né, e às vezes eu ouço pouco e mexo muito, e isso é que faz a gente desenvolver a linguagem. O WX Framework, ele foi desenvolvido mais ou menos um ano, que eu estou mexendo com a plataforma Dev. Não fiz nenhum curso anteriormente, foi o meu primeiro contato há um ano atrás, e com base digamos assim, na exploração, na dedicação, na descoberta, consegui construir o framework, pegando dicas também de colegas que já trabalhavam, e hoje está aí. É um framework novo ainda, um ano de desenvolvimento não é muita coisa para um framework, né? Precisa amadurecer bastante. Algumas coisas foram feitas ainda com pouco conhecimento, tanto que na versão 21 agora eu quero ver se eu consigo lançar uma versão 2.1 do framework, já com algumas melhorias e com algumas implementações a mais que a gente vem catalogando ao longo do tempo e até mesmo com sugestões que vocês vão dar aí ao longo do curso, tá? Então, o objetivo aí da Gold Seas Academy é fazer um curso mais prático, né? De uma maneira que a gente consiga ir evoluindo gradativamente, passo a passo, né? E um dos objetivos é manter o grupo todo nivelado, tá? Para que todas as pessoas estejam falando a mesma linguagem, com o mesmo entendimento. Vai chegar momentos que eu vou passar para vocês algumas tarefas extra curso. Eu sei que tem pessoas que estão no grupo que não tem muito tempo de programar, tanto que a gente vai tentar fazer algumas coisas práticas nessa hora de curso, tá? Para assim, fixar e para ter um melhor aproveitamento. E também tentar incentivar vocês mesmos a se reunirem em grupo, né? Uma coisa que eu gostava muito na época que eu fazia faculdade, e alguns cursos aliás, algumas reuniões que eu tive com o pessoal de programação aqui em Natal, a gente se reunir fora da presença do tutor, do professor, para discutir, para aprender, trocar experiências um com o outro, e essa hora que a gente tira ali para se reunir com o grupo, ela é muito proveitosa. Às vezes a gente até aprende mais do que só escutando o tutor falar na hora da aula, tá? Então, essa é a proposta para esse final de curso, é que a gente trabalhe os itens de forma prática para conseguir ter um melhor aproveitamento. Eduardo, oi. Eu sugiro, de repente, para o pessoal se reunir das 6 até o horário do curso, né? Que é um horário bom, eu acho. Sim, pode ser, de repente, uma hora antes do curso, ou até mesmo sábado pela manhã, já que a galera trabalha, né, durante a semana, não sei como é que é a rotina de vocês. Pessoal, né? Ótimo, o Jorge disponibiliza a sala, o pessoal pode entrar antes e já trocar uma ideia aí, né, e depois às 7h, 7h30 eu chego. Eu vou confirmar sempre o horário das aulas, porque como eu não tenho carro aqui em Natal, eu moro sozinho, então às vezes depende um pouco do como é que está o trânsito. Natal é uma cidade pequena, mas eu levo 1 hora para sair do trabalho para casa e mais ou menos uns 8 quilômetros de distância. Então sempre eu vou confirmar aí se vai ser às 7 ou às 7h30, tá? Tranquilo, pessoal? Tem aí? Deixa eu ver quantas pessoas temos na sala. 11 pessoas. O Nigre tá na sala, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, acho que ele teve algum problema. Mas depois ele vai ver a gravação aí. Tudo bem. Não sei se eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver, mas essas aqui são algumas aplicações que a gente tem em cima do WebDev, do framework, né? Temos essa aplicação aqui, que é da empresa GNS Brasil, aqui do Natal, que é uma empresa que é especializada no rastreamento de veículos. Então, nós montamos uma base para que eles cadastrassem os veículos, rastreadores, linhas telefônicas, temos páginas de configurações e também uma série de eventos do web service. A gente se conecta a um web service central da empresa que mantém os satélites rastreando os veículos, a gente baixa as informações desses satélites via web service, armazena numa base local,
fazemos um tratamento dessas posições, né, e depois geramos informações para um BI. Inclusive, eu estou até com ele aberto aqui, não sei se a galera conhece aí o Power BI da Microsoft. Isso aqui é outro assunto, depois eu posso fazer uma palhinha sobre isso aqui. E a gente está tentando integrar esse painel aqui, que é um painel de BI, dentro da plataforma do WebDev. Fazer com que esse painel seja exibido lá dentro da própria plataforma, dentro do próprio site. Outra aplicação que a gente tem, esse aqui já é da minha própria empresa, uma ferramenta própria, que chama Avance Score, que é uma ferramenta de planejamento estratégico e gerenciamento de balanço scorecard, BSC. Essa ferramenta, essa aplicação, ela tem um diferencial que a gente utiliza em uma parte dele, uma camada de AngularJS e alguns controles customizados. Por exemplo, esse itemzinho que está aqui, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Esse aqui que é um triview, você vê que é um triview bem customizado, ele não é do dev. Isso aqui é um componente feito em AngularJS, customizado especificamente para esse fim, que ele tem várias particularidades. E a gente conseguiu integrar com o WebDev, esses itens aqui vão fazendo chamadas a páginas AWP, e é feito um processamento e é devolvido para o lado cliente, um dicionário em JSON, que contém os dados que vão ser exibidos aqui, e o AngularJS na camada client faz a renderização desses dados. Mas também temos páginas com deixa eu voltar aqui. Páginas com o próprio WebDev, por exemplo. Isso aqui é uma página do WebDev, isso aqui é um controle de looper. Tem alguns HTMLs aqui customizados para fazer algumas brincadeiras. E esse gráfico aqui não é um gráfico do Dev, é um gráfico também que a gente pegou na web e integrou aqui dentro. Aí vocês me perguntam, mas por que não usou o gráfico do próprio WebDev, né, já que ele disponibiliza? Porque esse projeto a gente está fazendo em conjunto com um cliente nosso e ele já utiliza uma ferramenta parecida. Então tem alguns níveis de customização que ele quer ver e que no Dev a gente não tem a opção de mexer e alterar. Então a gente acabou tendo que, né, buscar alguns componentes fora para poder atender essa necessidade. Mas a plataforma é toda integrada e já está com mais ou menos um ano que esse aplicativo está sendo desenvolvido. Então, tentando fechar a versão final dele agora, a versão 1.0, para ir para o mercado. E o RPWB, né, que é o projeto da cooperativa, né, que a gente iniciou agora em março, e está em desenvolvimento aí com financeiro, e agora está entrando vai entrar a nota fiscal eletrônica com a parte fiscal. O bacana de usar o framework para essas aplicações é que a gente tem uma única base de código, né, de código centralizado. As rotinas que são comuns, a infraestrutura que você repete muito, está tudo dentro do framework. Então, digamos que esses 3 projetos aqui eles estivessem no mesmo SCM, uma alteração que eu fizer em um projeto na base do framework é automaticamente replicado nos outros, né? Isso traz um ganho de produtividade e uma redução de tempo enorme, né? Para quem trabalha com times de desenvolvimento, como é o caso da minha empresa, a gente sempre tem que estar preocupado com essa questão de otimização do tempo, né? Muitas vezes você pega um projeto aí de prazo apertado ou de custo apertado, né? E você precisa otimizar os recursos. Com o framework, a gente estima que você consiga ganhar em torno, dependendo da equipe, da situação, em torno de uns 2 meses de trabalho, e às vezes até 40% do custo do projeto você já consegue ganhar de cara. Isso você pode usar como margem de negociação para o cliente ou pode simplesmente ter como lucratividade, né? Porque são 2 meses de trabalho ali que você já economizou. Aí você já tem padrões definidos e você parte direto para trabalhar a regra de negócio. Beleza. Vamos ver o que é que temos mais aqui. Está tranquilo. Framework WX. Então, o que é o framework, né? O framework ele é um conjunto de classes, de códigos e de padrões de programação que a gente adotou para fazer com que os aplicativos fossem feitos de maneira mais rápida, né, e que a manutenção ela fosse facilitada. Hoje a plataforma que a gente trabalha é o WebDev, mas a maneira como o framework foi montado, ele permite que você também trabalhe com o WinDev e até com o mobile, né. O principal recurso do framework é uma camada de negócio centralizada, tá, que não tem código específico da plataforma, né, como um código genérico. Então, você pode criar toda a tua regra de negócio ali na classe central e derivar uma página, uma window ou até mesmo um aplicativozinho mobile lá, reaproveitando toda essa infraestrutura.
Deixa eu abrir aqui rapidinho o projeto, só para mostrar o que é que já tem embutido ali no framework, tá? Aproveitando enquanto abre aqui, todo mundo aí já tem o WebDev instalado com HFSQL? Sim. Sim. Vou inverter a pergunta. Alguém ainda não tem instalado o WebDev? Parece que não. Ótimo. Alguém falou no chat aqui, deixa eu ver. Developer Cloud. Vamos usar com PushGrid. Tem problemas? Daniel. Beleza, Daniel. Não tem problemas. Mas assim, se você quiser manter o HFSQL pelo menos durante o curso, porque vai ficar mais fácil se você precisar trocar banco de dados com alguém. Tá? Alguém está com banco de dados que populou, tem alguma tabela que já está com dados, fica mais fácil, pelo menos durante o curso, a gente conseguir trocar informação. Apesar que, vou mostrar já já, tem uma ferramentazinha ali que você pode exportar e importar XML com os dados da tabela. Foi feito justamente pensando nesse caso de você ter bancos diferentes e às vezes precisar migrar uma informação de um banco para o outro. Mas pode usar o PostGrid também sem problemas. Beleza, ok. Deixa eu abrir aqui o projeto. Na minha base aqui, geralmente eu uso SQL Server ou MySQL. Mas para facilitar para a galera, eu estou usando agora, nesse projeto de exemplo, o próprio HFSQL, Client Server, tá? Os bancos que a gente já testou aqui foram o MySQL, o Oracle e o SQL Server. Esses três bancos a gente tem em produção aqui. Deixa eu ver aqui se não está rodando, por quê? Se rodou agora? Deixa eu ver se está rodando. Só ver se está rodando aqui. Ok, está rodando. Deixa eu só... Então, pessoal, o framework ele está vindo com esse layout padrão aí, que é o layout que a gente está utilizando, inclusive, no RPWB, mas depois eu vou atualizar ele para usar um layout que eu tenho próprio aqui, para não ficar igual, até porque esse layout foi cedido por um colega nosso, então eu vou colocar um layout que é meu mesmo, que aí vocês podem usar à vontade, tá? Por enquanto vai ficar isso aí, porque precisa fazer algumas adaptações quando a gente troca de layout, em relação a JavaScript, mensagem, etc e tal. Como foi corrido o tempo, eu não consegui fazer. Então esse layout aqui você pode pegar, nessa versão, né, você pode pegar qualquer layout do Bootstrap e fazer a adaptação para usar aqui dentro, tá? Esse layout aqui nada mais é do que um arquivo HTML que fica aqui na pasta web do projeto. Tem aqui esse arquivo HTML, ó, tem template principal. Ele é um HTML normal, que é o HTML que você pode pegar do teu template. E aí tem só alguns cuidados aqui que a gente tem que fazer. Eu não vou me ater a esses detalhes, depois a gente vai ter um momento só para ver. A gente faz algumas montagens de alguns blocos aqui. E lá dentro do WebDev, eu faço a leitura desse HTML, faço a divisão dos blocos e monto a página. Eu meio que pego a página do próprio WebDev e faço a inserção desse layout dentro. O bacana é que você tem o padrão, né? Todas as páginas você já tem o miolo pronto. Precisa mexer depois. Se precisa alterar alguma coisa, alterando o template padrão, automaticamente já está replicado. A gente faz algumas integrações também via JavaScript para ter mensagem, por exemplo, aqui, essa mensagenzinha que aparece aqui embaixo, essa aqui é uma integração que vem do WebDev e passa para o JavaScript para ele poder disparar aqui. E outros recursos que a gente tem aqui também são feitos dessa forma. Esse menu aqui,
ele é um menu dinâmico, também já montado por recurso do framework. Então, se vocês abrirem aqui na opção utilitários, outros, menus e direitos, vocês vão conseguir já acessar os menus que tem cadastrado, tá? Tem uma página de menu, se vocês clicarem, é direcionado, que você pode fazer a edição do menu, tá? Você mesmo pode criar o teu menu. Geralmente, quando a gente cria uma página nova, a gente vem aqui, insere um menuzinho dinâmico. Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto aí, você pode verificar e fechar, por favor? Acho que foi eu, desculpa. Eu estava comendo um doce aqui. Eu percebi. Você já me deu fome aqui. Então, vocês podem criar o menu de acordo com a necessidade de vocês. Inclusive, você pode ter dois menus diferentes para a mesma página. Mas por que eu vou ter dois menus para a mesma página? Você pode querer, por exemplo, abrir uma página passando um parâmetro X e ela se comportar de uma forma. Em outro momento, você abrir a mesma página com parâmetro Y e ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, a vantagem do menu dinâmico aqui é que a gente tem essa flexibilidade. A gente vai fazer um caso desse aí durante as aulas, tá? Oi? Eu cheguei agora, que hora que vai poder perguntar? Eu deixo para o fim. Não, pode perguntar. Por exemplo, você está aqui nessa página, selecione uma página, tem um tipo campinho de busca. Na hora que eu abro a janela, eu abro ela como pop-up ou vai ser uma nova janela? Vê só, nesse caso específico aqui não é uma pop-up de busca, tá? É só um botão para recarregar as páginas do próprio WebDev. Mas tem algumas outras páginas que a gente faz isso. Pode ser pop-up, pode ser uma outra janela, uma outra página em modo modal, né? Em modo pop-up também. Pode ser das duas formas. Tá? Então, obrigado. Não é nada. Então aqui você configura os menus. Também você pode configurar direitos. Como assim direitos, né? Uma das coisas que a gente tem em grandes aplicações são permissões específicas, às vezes de página, de campo ou de operação. Então a gente já contemplou aqui nessa estrutura que você pode criar direitos customizados e depois associar esse direito a um usuário. Eu não sei se tem algum, acho que não tem nenhum direito específico aqui. Por exemplo, deixa eu ver alguma coisa aqui. Pode alterar a data de nascimento. Um exemplo bem simples. Você salva esse direito. Opa, dando algum errinho aqui, depois eu dou uma olhadinha. Você salva esse direito e lá no cadastro do grupo ou do usuário, tá, de acesso aqui à aplicação. Deixa eu ver se tem algum grupo cadastrado aqui. Ainda não tem, só basta estar vazio. Aqui, ó, durante o cadastro do grupo, né, você cadastra o grupo de permissão, e você pode fazer associações das permissões desses direitos ao grupo. Tá? Então, você pode configurar direitos específicos do que o usuário pode fazer dentro da aplicação, dentro da página, por esse esquema. Além das opções, logicamente, de visualização de menu, né, quais os menus que vão aparecer para ele, e quais as páginas que ele pode ter acesso. Então, isso tudo já está encapsulado aqui dentro do próprio framework. Tá? Grupos de usuários já está funcionando, assim também como a página de autenticação e login, que inclusive deu um puta de um trabalho para fazer, porque o WebDev ele utiliza uma coisa chamada de contexto. Não sei se vocês já chegaram a ver esse tipo de situação, já leram alguma coisa. Cada página que você tem aberto na tua aplicação, o WebDev ele cria um contexto em memória, como se fosse uma caixinha lá em memória para aquela página. E aí existe o contexto dinâmico, que geralmente é as aplicações que a gente trabalha, e existe o contexto de páginas AWP. A diferença é que a página AWP ela funciona mais ou menos assim: você faz a requisição para o servidor, o WebDev cria um contexto temporário, processa a tua página, manda a resposta e limpa o cache. Você não tem mais objeto daquela página em memória lá. Se você chamar a mesma página de novo, ele vai iniciar um novo processamento, e aí os controles vêm resetados, os valores vão ser novos, etc. e tal. No primeiro contexto, o contexto dinâmico, ele mantém o estado da tua página em memória. Ou seja, se eu digitar um valor no campo aqui, quando eu submeter esse formulário, esses valores vão ficar gravados na memória do servidor. Então, a qualquer momento eu consigo acessar o estado dos meus controles. E isso são coisas separadas. Então, para fazer a autenticação de usuário numa página WP e conseguir redirecionar ele para um contexto dinâmico, que é uma coisa totalmente separada,
a gente penou um pouquinho e deu um nó para conseguir fazer eles dois se comunicarem. Até porque tem situações em que você precisa trabalhar digamos assim, na mesma seção de usuário com dois contextos diferentes. Que é o caso daquela aplicação que eu mostrei lá do Avance Score. Esse painel aqui, ó, por exemplo, esse painelzinho aqui, ele funciona buscando dados de uma página WP, que é um contexto separado. Mas o restante da minha página está num contexto dinâmico. E aí fazer esses dois conversarem foi um problema que a gente enfrentou aqui. Isso é questão de arquitetura do próprio WebDev. Essa questão de contexto é bem evidente, às vezes, quando você abre a mesma página duas vezes em abas separadas. Alguém já viu o que acontece? Quando você tenta abrir duas páginas iguais em abas separadas. Alguém já viu o que acontece? Não. Ele dá um... Se você, por exemplo, se eu abrir essa mesma outra página, deixa eu voltar aqui no grupo. Deixa eu pegar uma tabela que tem dados aqui. Pode ser menus. Por exemplo. Deixa eu pegar cadastro aqui. Eu vou abrir aqui, ó, uma nova aba, a página de menus e direitos, tá? Digamos que ele tivesse com o registro selecionado aqui. Se eu voltar aqui no grid pesquisa e abrir um outro registro, ele vai me abrir uma outra aba com a mesma página. Se eu tentar alterar a primeira que eu abri, tá? A primeira aba, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro e vai me redirecionar como se eu estivesse na segunda página, tá? Isso é justamente por questões de contexto. Quando você abre uma página, uma aplicação dinâmica, ele cria um espaço em memória para aquela página. Se você abrir a mesma página, só que com uma outra ID, por exemplo, ele vai pegar essa tua nova página e vai substituir dentro do contexto. Então, se você tentar voltar na aba anterior e mexer em alguma coisa, na hora que você submeter essa requisição, ele vai dar um erro e às vezes até uma mensagenzinha de sincronização. Isso é um tanto quanto chato, porque o usuário ele não entende isso, né? Você tem a opção aqui de abrir, por exemplo, várias páginas várias abas com a mesma página, com registros diferentes, e às vezes, dependendo da situação, é interessante para comparar a informação, e o cara vai querer depois editar qualquer uma dessas páginas, e aí vai acontecer uma quebra de sessão e o usuário não entende, tá? Isso é uma coisa bem chata, mas infelizmente, a arquitetura do WebDev. E como é que a gente resolve isso? Beleza, passa as dicas depois aí que é bom. Então, pessoal, dando sequência aqui, o que mais temos aqui de coisas no framework? Já falei dos grupos de usuários, menus já tem aqui, você pode também mudar a ordenação desses menus aqui, do jeito que eles são apresentados, local. Temos também aqui um modo para importar e exportar tabelas, isso aqui já é uma importação e uma exportação feita em um XML simples, tá? A intenção aqui era só fazer a troca de informações de um banco para o outro. Essa rotina ela não valida a regra de negócio, tá? Então tem que ter bastante cuidado quando for utilizar ela. É interessante, por exemplo, para início de implantação. Às vezes você está com a base zerada, você quer pegar já alguns dados padrões, então você vai lá, tem os XML padrões do projeto, importa tudinho e a base está populada. Ou você quer mandar uma tabela sua para um colega que está desenvolvendo também, vai fazer a exportação e manda, e ele importa lá. Alguém no grupo já deu uma sugestão para a gente fazer uma exportação mais inteligente, né, que pega os dados e faça um tratamento de regra de negócio. Eu já falei ali que é possível, não tem ainda, mas a gente pode evoluir o framework para isso, sem problemas. Temos também já pronto aqui estrutura para configurações, tá? Configurações dinâmicas. Não sei como é que o pessoal trabalha com configuração, mas eu venho lá do tempo do Guys Web também, de Evinci, e a gente geralmente fazia uma tabela de parâmetros, né? E ali cada campo era um parâmetro. Só que para aplicações grandes isso é um pouco ruim, né? Você tem às vezes um sistema RP que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 configurações. Vai gerenciar tudo isso via campo de tabela é complicado. Então a gente já tem uma estrutura aqui de configurações dinâmicas que você pode criar bem parecido com o menu. Tá? Você pode inclusive criar grupos de configuração, se separar por modo, financeiro, contas a pagar, financeiro, contas a receber, por exemplo. Você cadastra o teu parâmetro aqui e salva isso na base, tá? E aí a gente tem algumas classes específicas onde a gente vai apontar esses parâmetros e fazer o tratamento via configuração. Então já está pronto aqui essa infraestrutura. Além a infraestrutura normal das tabelas de manutenção, né, para você fazer edição, por exemplo, aqui na página de países, não lembro qual é o código aqui, está qualquer um.
a gente já tem, ó, funcionando toda a parte básica aqui do CRUD, inclusive também com uma pesquisa customizada já funcionando aqui, que essa tabelinha aqui, ela não é uma tabela do WebDev, isso aqui é uma tabela feita também em AngularJS com Ajax, tá? Toda montada na mão que a gente desenvolveu aqui para atender um cliente. E você tem essa opção de filtrar por coluna, você tem a opção aqui de ordenar o registro, a quantidade de registros por página, fazer navegação, exclusão, ou seja, comparadores também você já pode usar aqui para comparar a tua pesquisa. A tabela já toda montada, é uma tabela básica que serve, digamos assim, como uma pesquisa genérica. Pode ter situações que você precisa ter mais campos, mais informações, uma dinâmica diferente, e aí a gente faz de uma maneira customizada. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Entendido os recursos que já temos no framework? Deixa eu ver ali as perguntinhas. Beleza. Alguém perguntou, é similar ao do Villani, fez o curso dele, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. O que vai mudar no 21 com relação ao Bootstrap Layout? Veja só, por experiência, e por experiências que a gente já teve utilizando esse esquema, né, que inclusive é igual ao do Villani, de pegar o Bootstrap, inserir dentro da aplicação, eu gostaria, na versão 21, tentar usar o mínimo possível de Bootstrap. Não porque o Bootstrap é ruim, mas porque o Dev ele tem alguns CSS e alguns códigos customizados dele mesmo, que às vezes acaba atrapalhando o layout. Às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer os elementos se encaixarem na tela. Então, eu queria tentar, na versão 21, fazer com que a gente utilizasse o máximo possível de layout do WebDev e conseguisse introduzir algumas coisas do Bootstrap, né? Porque tem alguns botões, algumas caixinhas, como aquela que eu mostrei ali embaixo, né, de mensagem, que a gente não tem no Dev padrão, e que é interessante estar usando o Bootstrap, às vezes personalizar um controle, etc e tal. Mas a minha intenção seria fazer o mínimo possível para tentar evitar esses conflitos, né? Às vezes você precisa fazer alguma coisa customizada e é muito chato. Você gasta muito tempo, às vezes, tentando remendar uma coisa do que se você fosse fazer do zero, tá? É possível usar telas flutuantes com facilidade? Não sei se eu consegui captar a tua pergunta, mas seria tipo uma tela, mais ou menos um pop-up na forma de um window, que você pudesse arrastar para lá e para cá, como se eu tivesse múltiplas janelas, é isso? Isso mesmo. Veja só, a gente não chegou a trabalhar nada parecido com isso, né? Até porque a gente procurou utilizar o recurso da página web, que você tem ali a rolagem completa da página, então a gente acabou não criando nada específico, até porque para fazer isso você precisa de tem a questão dos contextos, né, do WebDev. Pudesse arrastar e soltar múltiplas telas abertas. A gente não chegou a fazer nada do tipo. O que a gente tem hoje no nível de aplicação está mais parecido com uma forma de manutenção de um site mesmo, né? Às vezes você traz alguma pop-up, alguma coisa, mas nesse nível de janela não. Até porque tem a questão dos contextos do WebDev, né, que ele trata, e eu não sei como é que é o comportamento se a gente fosse trabalhar com mais de uma página no mesmo browser, tá? Não sei se ele entenderia isso. Esse recurso... Tá, eu vou dar uma olhadinha depois, aí a gente conversa em off. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, recursos. Então, passando aqui para o próximo tópico, vou perguntar para vocês, alguém aí não conhece orientação a objetos ou conhece pouco de orientação a objetos? Eu conheço pouco. Estou estudando bastante, mas conheço só alguma coisa, tá? Ok. Eu conheço mais a parte de conceito, mas nunca desenvolvi nada usando orientação a objetos. Ok. Beleza, então vamos fazer uma introduçãozinha aqui, pelo menos para a gente alinhar o raciocínio. Deixa eu ver alguém no chat aqui, apenas conceitual. Beleza. Quem está conceitual vai começar a mexer na prática agora com o framework. Orientação a objetos é um conceito bem interessante, né? Você faz
a tua programação toda orientada a objetos, você consegue ter um reaproveitamento de código, você consegue ter facilidades na manutenção, você consegue ter uma separação clara das responsabilidades de cada recurso do teu sistema. Então, assim, é um paradigma que só tende a contribuir com a arquitetura e a infraestrutura da aplicação. A gente tentou utilizar esse conceito dentro da plataforma Dev. Na verdade, esse conceito eu já trazia de um projeto que eu tenho em .NET, que usa fortemente a questão da orientação a objetos, né, separação de camadas e etc. Na prática, o que é um objeto? Geralmente é uma classe onde você tem métodos. Métodos são funções que executam alguma coisa, né, ou que retornam algum resultado para você na programação, e você tem as propriedades, né, e que você pode usar como parametrização ou como simplesmente local de armazenar algum valor. E aí tem alguns conceitozinhos da orientação a objetos, né, são basicamente 4, que é a abstração, que é a capacidade de você representar um objeto do mundo real via código, né? Você abstrair um objeto, por exemplo, um lápis. Você pode criar um lápis virtualmente e fazer com que esse lápis ele tenha propriedades como um lápis físico, ele tem tamanho, tem espessura, e também você pode criar funções que executam alguma coisa, né? Que fazem alguma ação, por exemplo, escrever, apagar, tá? Então esse seria mais ou menos o conceito de abstração. Outro conceito é a questão do encapsulamento, que é o quê? A capacidade que um objeto tem, ou que uma classe tem, de esconder ou proteger as propriedades ou os métodos. É como se o objeto ele fosse uma caixa preta. Como assim? Vou pegar aqui um objeto... Vou pegar o objeto principal aqui que a gente tem, que é esse BO-Record, né, que é o pai de todo mundo aqui, que é o pai do framework. Esse objeto ele tem vários métodos, várias propriedades, né? Adicionar registro, editar, capturar registro no banco, salvar, enfim. Ele tem vários, ele executa várias ações, só que eu não preciso saber como é que ele executa essas ações, tá? Isso seria encapsulamento. Eu peguei uma determinada função, uma rotina, coloquei aqui dentro do BO-Record, e está encapsulado ali dentro, eu não preciso saber como é que a classe faz. Eu só preciso saber que ele tem um método X e que esse método X ele me retorna alguma coisa. Como ele vai fazer é problema dele, tá? Esse seria o método de encapsulamento. É como você delegar essa responsabilidade de uma determinada ação para aquele objeto, você não precisa se preocupar com como é que ele faz. É bacana porque você pode... isso facilita muito a manutenção. Às vezes você cria um objeto e você tem uma determinada ação desse objeto que é feita de uma forma, e digamos de uma forma lenta, e você tem o restante do teu aplicativo utilizando esse objeto. Em algum momento você pode parar e reescrever o código desse objeto de forma que ele faça a operação de uma maneira mais rápida e que no final ele devolva o mesmo resultado, ou seja, você consegue fazer a tua aplicação evoluir sem ter muito trabalho. Se não fosse a orientação a objeto, provavelmente a gente teria que alterar em vários locais aí do aplicativo. Tá? Outro conceito interessante do objeto é a herança. Né? O que é a herança? A capacidade de herdar propriedades ou métodos dos seus ancestrais. Né? Por exemplo, eu tenho, como a gente vai ver bastante aqui, eu tenho o BO-Record, né, que é uma classe, um objeto, encapsula todos esses métodos aí de salvar, de gravar registro, de editar. Só que ele, por si só, ele não atende a minha regra de negócio, né? Eu tenho que fazer essa mesma operação para várias tabelas, clientes, fornecedores, cidades, bairros, enfim. O que é que eu faço para tentar mudar esse comportamento aqui que é padrão? Eu crio um novo objeto, BO Países aqui, por exemplo, e eu faço que a gente chama de inheritance, né? Que é a herança, herd BO-Record. Automaticamente, quando eu faço isso, a minha classe filha, ela herda, né, todas as propriedades e todos os métodos da minha classe pai. Veja que se eu procurar esses métodos aqui dentro da minha classe, só você vê que eu não tenho, por exemplo, cadê o método, deixa eu pegar um método aqui, o método save. Esse método save, ele não existe na minha classe BO Países, que é esse aqui. Você vê que ele não está no código. Vamos zoom aqui. Em nenhum momento ele está aqui no código.
mas ele está declarado na classe Pi, que é o BO Record. Então, como eu fiz a herança ali no meu objeto filho, automaticamente a minha classe ela tem acesso aos métodos do pai. Isso é bem interessante também, bem bacana, né? Novamente, você não vai precisar escrever o mesmo código várias e várias e várias vezes para os objetos da tua aplicação. Imagine que numa aplicação aí você vai ter muitos desses BOs aqui, um BO para cada tabela, geralmente. Né? Repetir essa quantidade de código ia ser muito trabalhoso e muito custoso. E por último, temos a questão do polimorfismo, né, que é a capacidade de mudar o comportamento dos métodos ou das funções de um objeto. Da maneira que a gente apresentou até agora, ficou interessante porque eu tenho uma camada padrão, né, de métodos que executam determinadas funções que estão pré-definidas aqui. Mas pode acontecer, em algum momento da minha aplicação, que eu preciso fazer uma operação, por exemplo, de gravação, só que essa operação de gravação ela tem uma rotina específica ao final dela. Por exemplo, digamos que sempre que eu salvar um determinado registro na tabela de clientes e que esse cliente teve, por exemplo, limite de crédito alterado, eu dispare um e-mail automático lá para o meu gerente, por exemplo, uma situação prática. Então, por padrão, esse envio de e-mail ele não está definido aqui no BO Record, porque a intenção é só gravar o registro no banco. Mas nessa classe clientes que eu vou ter aqui em cima, eu preciso que sempre que for salvo, o e-mail seja disparado. Eu posso fazer uma coisa que é chamado de sobrecarga ou overload. Por exemplo, aqui no método save, a gente vai fazer muito isso amanhã, redefinir método. Ok? Veja ó, que agora aqui na classe BO Países, né, que eu pedi para ele redefinir o método, ele me criou aqui um novo método chamado save, tá? E ele até identifica para mim, ó, redefinição do BO record.save. Ou seja, eu estou alterando o comportamento padrão do meu método que está lá na classe Py. Então aqui eu poderia, isso aqui já é recurso do WebDev, tá? Outras linguagens também têm esse recurso, agora com nomes parecidos. Eu posso chamar, por exemplo, execute ancestor, que diz o seguinte, ó, vá lá na classe Py e execute esse método, primeiro lá no Py. Que seria para fazer a gravação padrão. E depois eu escreveria a minha rotina de disparar e-mail. Tá? Isso seria a capacidade de polimorfismo. Eu pegar um método que já existe, né, e conseguir alterar o comportamento dele. Em algumas outras linguagens, como Visual Basic, a própria C Sharp, o Java, você pode inclusive fazer alguns bloqueios com essa questão de herança e sobrecarga. Por exemplo, tem um método que você não quer que seja sobrecarregado. Então você seta isso no código e você não permite que o programador faça uma sobrecarga de método. Ele vai ter que usar aquele que você utiliza. Aqui no WebDev eu não vejo isso muito forte, né? Eu vejo que ele implementa a questão da orientação a objetos, às vezes de uma maneira bem flexível, que não deixa você preso a certos padrões de orientação a objeto. Tá? Até porque a intenção é ser produtivo, né? A intenção não é dificultar. Beleza? Perguntas aí com relação à orientação a objetos? Não. Ok. Só na prática agora. Na prática a gente... realmente você só aprende a orientação a objetos na prática. É só conceitual para a gente ter uma noção, porque amanhã, a partir de amanhã, a gente vai começar a usar muito essa questão de orientação a objetos. Tá? Assim, para quem não tem esse costume, vai ser muito interessante desenvolver essa metodologia. Você vai começar a pensar no aplicativo orientado a objetos. Tá? Quando você for criar uma função, quando você for criar um método, ou você precisa criar algum bloco de código da tua aplicação, você vai ter que começar a pensar como é que você pode encapsular isso dentro de algum objeto ou dentro de alguma classe, de forma que você consiga reaproveitar isso no futuro. Tá? E é por isso que acaba surgindo os frameworks, né? Justamente dessa linha de raciocínio. Isso aqui que eu estou fazendo dá para mim colocar dentro de uma classe e aproveitar isso depois lá na frente, ou mesmo que eu não reaproveite, pelo menos vai me facilitar uma manutenção futura. Tá? A gente vai começar a pensar, aprender a programar com base na orientação a objetos. Alright?
Eduardo, você... Alô? Pode falar. Você comentou que você veio do gás também, eu também usei durante muito tempo o gás e gostava muito, principalmente do gás DOS, que era fantástico, né? Mas, enfim. Um dos melhores recursos que o gás tinha, né, ou ainda tem, é o recurso de lançamento e processamento em tabela estrangeira. Aham. Você acha que isso seria uma coisa útil, complicada ou simples da gente implementar no framework? Veja só, se a gente for pensar a nível de assistente, como a gente tinha no Gás, talvez a gente gaste um tempinho aí para fazer uma interface, uma padronização ali, mas não é impossível. Depois que eu trabalhei com Gás, que eu trabalhava com Gás Windows, né, eu senti a necessidade de atualizar a plataforma. Foi na época que o .NET estava começando a pegar mesmo com força, e até hoje eu não entendo porque que a Gás, né, a SSI na época, enfim. Continuou no VB6 e não... Isso. Eu fiquei assim, estarrecido quando eu vi um anúncio no fórum que estavam anunciando a nova versão do Gás em VB6 ainda. Poxa. Foi por isso que eu saí fora. Se você pegar, mesmo leigo, um pouco da plataforma .NET, você começar a estudar, principalmente essa questão de herança, né, de orientação a objetos, você vai perceber o poder que poderia ter uma ferramenta desenvolvida em cima da plataforma .NET, entendeu? Porque muita coisa que se fazia ali no Gás, muito daquele código que a gente tinha, né, tem uma pilha de código ali, você conseguia fazer aquilo ali com muito menos código no .NET, né, ou seja, ia trazer para a equipe de programação mais tempo livre para implementar recursos bacanas para a gente, o usuário final da ferramenta, mas acabaram indo para uma linha que não foi muito bacana, enfim. Então, quando eu comecei a entrar nesse mundo .NET, eu procurei um framework alguma coisa que fosse próximo ao Gás. Eu acabei encontrando uma ferramenta chamada StrataFrame. Deixa eu colocar aqui, strataframe.com, eu acho. Que tinha mais ou menos a linha do Gás. Assim, pelo menos ali em termos de você criar a estrutura do banco de dados. Ele tem uma ferramenta que você cria a estrutura do banco de dados e ele faz um mapeamento das classes para você. Ele cria no teu código aquelas classes mapeando a tabela, e eles traziam alguns conceitozinhos a mais ali, inclusive a implementação dessa camada de negócio centralizada, que a gente não tinha isso no Gás, né? Era formulário. E aí eu comecei a fazer essa parte de processamentos e lançamentos nessa camada centralizada. E esse mesmo conceito eu trouxe aqui para o framework. Nesse projeto aqui, eu acho que eu não tenho nenhum caso desse tipo. Mas eu vou tentar abrir aqui rapidinho um projeto, que eu vou mostrar para você mais ou menos como é que a gente implementou isso aqui. Deixa eu ver, acho que está aqui. Como eu falei, não é... acho que não vai deixar eu conectar, porque eu estou com... Não, peraí. Não vai deixar eu abrir. Eu mostro nas aulas seguintes, tá? Porque ele está em outro SM lá da empresa. Mas assim, basicamente essa parte de processamentos e lançamentos a gente faz no código, tá? No framework a gente já contemplou aqui algumas rotinas, por exemplo, rotinas após o salvamento do registro, após a remoção ou antes da remoção. A gente já criou uma infraestruturazinha aqui que me dá a oportunidade de implementar esses processamentos e esses lançamentos aqui no código da classe, tá? Mas é basicamente programação. Eu vou criar um objeto de negócio da tabela que eu quero, da tabela estrangeira, eu vou fazer o processamento, criando registro, editando, excluindo, removendo, e faço a gravação desse registro, tá? Mas a gente, assim, te digo que a gente consegue ter algo bem parecido com o que temos lá no Gás, tá? Ou até melhor. Tranquilo? Tranquilo. Esse objeto que eu já trabalhei também com Gás DOS, com Clipper, né? Funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Criava os objetos lá no Clipper e depois chamava só para pegar compilado muito mais rápido. A intenção do framework foi inclusive, contemplar algumas coisas que a gente tinha no Gás, né, que eram interessantes.
tá? Então, assim, na prática vocês vão ver que, esse conceito aqui, a maneira de fazer é um pouco diferente, mas o resultado é igual que eu tinha lá no gás. Porque o gás ele tinha o conceito de fórmula direta, fórmula inversa, né? E quando você alterava um registro, ele desfazia a fórmula, processava e refazia de novo com a fórmula direta. No Isso. caso, por exemplo, de uma alteração de um saldo no estoque, se você entrasse para editar um registro, ele desfazia aquela alteração, aí você alterava, quando você salvava, ele fazia. É o before e o after, né? Isso, exatamente. A gente tem essa implementação aqui, mas é de uma forma programaticamente manual. Mas a gente já tem rotinas aqui que contemplam essa função, entendeu? Você executar uma ação, por exemplo, antes de editar, ou até antes de remover, por exemplo, para fazer a fórmula inversa, e depois na operação normal de save, você fazer a fórmula direta, né? A fórmula normal. Quando eu fiz o meu outro aplicativo, eu usava fortemente o Gás, então teve muita coisa, muito conceito ali que eu já trouxe para esse framework e também já está espelhado aqui no WX. E alguma coisa que não tem, a gente pode criar, logicamente. A plataforma ela é flexível, né? Legal, legal. Então, beleza. Estou entendido aí todo mundo com relação à orientação a objetos. Vamos passar aqui para o último ponto de hoje, tá, pessoal? Como eu falei no início, eu não sei se todo mundo estava na sala, a intenção hoje é mais fazer um alinhamento aí com o pessoal, discutir alguns conceitos e alinhar o que a gente vai fazer para as próximas aulas, né? E até ver a opinião de vocês com relação ao que vai ser desenvolvido. Então é o seguinte, com relação ao desenvolvimento do projeto em si, foi proposto que a gente fizesse um CRM, né? Então eu fiz um alinhamento aí com o Nigre, não sei se ele chegou na sala, não, o Nigre não tá. Eu fiz um alinhamento com o Nigre, que é um cara que já tem um pouco de experiência aí com a parte CRM, e a gente identificou ali algumas rotinas comuns e padrões, e que a gente vai estar tentando espelhar dentro desse projeto, tá? De início não é muita coisa, até porque o tempo que a gente tem é curto, mas a base que a gente vai preparar aqui, ela vai servir para ser utilizada num módulo 2, talvez, do curso, ou até mesmo quem quiser pegar o projeto e continuar desenvolvendo o CRM ou até outros módulos, também vai ser reaproveitável, tá? Então, o que a gente vai se propor a tentar fazer aqui, dentro das horas que cabem para a gente? A gente vai tentar trabalhar aí cadastro de país, estados, bairros, que é o básico ali, né? Um cadastro de materiais simples para o CRM, grupo de produtos, ramos de atividades econômicas dos clientes, um agrupamento de regiões e sub-regiões, o cadastro do prospect, né, que é aquela pessoa que está sendo prospectada pela empresa, né? Uma rotina de encaminhar prospect para vendedores ou consultores de vendas, e a parte mais, digamos assim, mais complicada, mais complexa, que é o registro das ações de vendas, né, que você está em contato lá com o cliente, os acompanhamentos dessas ações, a criação de propostas, aí a gente vai tentar desenvolver ali pelo menos um relatório básico, né, para ser anexado, e o envio dessa proposta por e-mail. De início pode parecer pouca coisa, mas é bastante coisa, eu confesso para vocês. No slide, ele está uma pequena análise que eu fiz de cada ponto desse, tá? Para a gente ter como base nas próximas aulas, o que é que vai ser feito. E quando a gente chega aqui na parte de, digamos assim, de movimentação, né? Por exemplo, caminhar o prospect, a rotina de criação de venda, tem bastantes requisitos. Opa, tá até quebrado ali, deixa eu arrumar. Tem bastante requisitos que a gente precisaria atender para ter esse CRM funcionando, tá? Então, o que acontece? Nossa proposta é desenvolver isso aqui, ou pelo menos a base principal para... Cadê? Ou pelo menos a base principal para se ter esse CRM. Só que seria muito interessante se todo mundo contribuísse para esse desenvolvimento. Como assim? Eu vou disponibilizar o projeto para vocês, e esse projeto ele vai estar linkado com um SCM, tá? Que é um SCM só para o grupo de estudos. Então, amanhã, por exemplo, a gente vai trabalhar... Onde é que está a agenda? Está separado. Amanhã a gente vai trabalhar na parte de criação das classes de negócio, que são as classes que mapeiam as tabelas. Então, o que é que eu vou pedir? Que vocês baixem o projeto, façam o link com o SCM, teste, ver se a aplicação está rodando. E aí, inclusive, eu posso entrar com vocês para resolver algum pequeno problema que tem aí de conexão. E eu vou pedir para cada um
ou algumas pessoas criarem alguma classe de negócio para uma determinada tabela, tá? E aí, no final, a gente vai pegar essas classes e vai mandar todo mundo para o SCM. E também baixar as classes que o outro colega fez, ou seja, rapidinho a gente conseguiria construir uma parte da aplicação. Na terceira aula, por exemplo, a gente faria as páginas de manutenção dessas tabelas básicas, a mesma coisa. Cada um se responsabiliza por uma página, vai desenvolver e vai mandar para o SCM. Depois todo mundo baixa as versões já completas, tá? Logicamente, no início de cada aula, eu vou fazer a demonstração. Como é que cria classe de negócio, eu vou explicar e vamos testar. Ok, isso aqui é o padrão. E aí, na própria aula, vocês já vão fazer a criação das classes e a gente vai entrando, pode ser via acesso remoto, tal, pode ser aqui pelo Zoom mesmo, e vai orientando vocês a construírem. É bem interessante que a gente fizesse esse trabalho colaborativo, até porque quando a gente começar a chegar aqui nesses pontos, que são os pontos mais complexos, o tempo pode ficar pouco para a gente desenvolver tudo, tá? E se vocês realmente começarem a pegar a manha do framework, esses itens a gente pode passar como atividade extra, vocês desenvolveram a parte, trazer para a gente e a gente ir construindo em conjunto, tá? Entendido aí a proposta da metodologia? O que é que vocês acham? Oi. Muito boa. É o Pedro. Podemos seguir pelaquela apostila que o Jorge passou? Deixa eu ver. Desenvolvimento de aplicações comerciais com MVP Framework. Eu acho, é um PowerPoint. Esse é mais ou menos esse aqui, né? Que tá aqui pequenininho. Acho que é esse aqui. Acho que é esse mesmo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que pode sim. Apesar que é o seguinte, aquele ali tá um pouquinho desatualizado, mas a base dele é a mesma. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Sim, esse aí. Pode utilizar ele. Na verdade, tudo que a gente vai falar nas próximas aulas, ele está aqui. Tá? E aqui eu explico até mais detalhadamente ali o que é cada item. Você viu que eu tenho uns textos bem grandes aí. Eu tive nesse treinamento ter um cuidado assim de aprofundar um pouquinho, introduzir alguns conceitos, tá? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é um construtor, o que é uma propriedade, um método, enfim. E aqui eu fui bem detalhado mesmo, assim, para o entendimento ficar bem bacana. Tá? Então vocês podem pegar esse material, deixa eu ver se ele acho que ele já deve estar no OneDrive, mas em todo caso eu vou postar. Tá lá no do Jorge. Vai continuar no mesmo OneDrive do Jorge? Vai dar sequência lá ou você vai criar outro para você? Não, eu criei aqui continue a sequência aqui, aula 10, para a gente não perder o que já foi feito, e aí depois eu posso reorganizar, mas por enquanto vai na sequência aqui, tá? Beleza. Mas é basicamente isso aqui, tá? A criação, aqui fala inclusive criar página de consulta, página de dados, tem um tutorial completo aqui para vocês fazerem, tá? Então pode dar uma olhada nesse material. O que a gente vai fazer nas próximas aulas vai ser, inicialmente o básico é isso aqui, é isso que está aqui, tá bom? Não sei se eu cheguei, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tem até mais coisa aqui que eu imaginava. Tem até classe pai e filho aqui, eu achei que nem tinha, que a gente vai ver também durante o curso. Criar uma página básica e depois como incluir uma outra tabela filha e fazer a edição dela, tá? Tem umas coisas aqui que estão um pouco desatualizadas, né? Porque isso aqui eu fiz lá ano passado, mas aí é bom porque eu já aproveito e já atualizei esse material com a versão atual. Mas, bem, pessoal, a proposta é essa, que a gente faça as aulas colaborativamente, tá? Eu vou passar, vou explicar, vou demonstrar como é que é, e na sequência vocês já fazem a construção dos itens e já postam no SCM e todo mundo recebe esses itens para ir evoluir na aplicação de uma maneira mais rápida. Ok? Tranquilo? Tudo de bola. Eduardo, tem duas perguntas. A primeira é com relação ao INDEV. Tá? A gente vai fazer tudo no 20 ou a gente vai migrar para o 21? Veja só, eu daria preferência a fazer no 20, porque o que eu estou usando agora aqui é o 20, tá? E o framework foi desenvolvido e testado no 20. Então, se vocês puderem rodar no 20, beleza. Eu acho que na 21 vai funcionar também sem problema, porque a migração da PCSoft, ela não é problemática, que nem outras ferramentas. Eu queria que vá funcionar também. Se alguém quiser se arriscar e fazer o teste, é só fazer uma cópia separada e abrir o projeto. Eu acho que vai rodar sem transtorno. Eu vou fazer o teste. Com relação ao framework, eu acredito que funciona perfeitamente. A minha dúvida é com relação à parte da interface, porque o 21 ele já está com algumas implementações de Bootstrap,
Então, a parte visual que você está utilizando no WebDev, ela já vai estar mais simplificada no 21, né? Ou eu estou falando besteira? Não, de fato ela vai estar mais simplificada. Apesar que dentro desse projeto eu acho que ele não vai alterar nada, né? Porque pelo pouco que eu vi ali da 21 no quesito responsividade, você tem que fazer alguns parâmetros, né, na página para ele conseguir dimensionar, né, na resolução menor, na média e na maior. Então eu creio que não deva ter problema se a gente não mexer nesse layout, tá? Mas só repetindo, Oi, pode falar. No caso de usar duas versões, não vai complicar no SCM? Boa pergunta, não sei. Eu não sei se a 21 faz alguma crítica com relação ao SCM da 20. Apesar que eu acho que não, mas... Eu digo assim, se alguém desenvolver alguma... Pastas separadas. O máximo que vai acontecer é você não conseguir conectar na 21. Tá? Então, vocês podem tentar fazer o teste. O que eu quis dizer foi o seguinte, Eduardo, o que eu quis dizer foi o seguinte, se alguma... que vai dividir, entendi. A gente, cada um, desenvolver alguma coisa. Se um vai na 20, o outro vai para 21, depois não vai complicar? Não, exatamente. Nesse caso aí, se for para subir projeto na base do SCM, tem que estar todo mundo na mesma versão. Porque senão tu vai criar uma página 21, manda para lá, as outras pessoas que baixarem não vão conseguir ler, né? Verdade. Então, nesse caso, todo mundo na 20. Mas não me impede de vocês abrirem um projeto em separado na 21 e ver como é que se comporta aí local, tá bom? Okay. Eu acho que o SCM cria nome de versão diferente do InDev ou do WebDev lá quando você usa 20 ou 21. Acho que a gente pode usar 20 como padrão e quem quiser brincar com a 21 pode ter lá também uma pasta do projeto do 21. Quem quiser sincronizar o 21, sincroniza separadamente. Quem fizer o teste da 21, se conseguir rodar, fala comigo em off ali, que aí eu posso subir o projeto numa pasta separada no SCM. Ok? Ok. Perguntas? Quem mais? Você vai colocar esse projeto hoje, né? Quando a gente finalizar aqui, eu já vou enviar. Ele é 500 MB, porque tem os arquivos de template. Mas aí vocês descompactam e fazem a abertura. Para conectar no SCM, vocês vão anotar aí, ele deve pedir um usuário e senha. O usuário e senha é WX nível 1. WX nível 1. O endereço, deixa eu só arrumar aqui para vocês ficarem melhor. Usuário, senha. O endereço é o appserver1.grupo6.com.br. A porta é a 4904. Tá? Esses são os dados que vocês precisam para acessar o SCM. Vocês até podem baixar o projeto por lá, tá? Mas eu recomendo que vocês peguem do arquivo que eu vou subir. Por quê? Como o template ele tem muitos arquivos, eu não coloco eles no SCM, porque senão fica muito lento. E cada vez que você pede para checar, o SCM vai verificar cada arquivo no servidor. E aí, em conexão pela net, ele fica muito devagar e não fica operacional. Então, eu coloco somente o que é arquivo do WebDev mesmo, do projeto, e alguns arquivos do template que a gente faz alteração, que aí são menores, não tem problema. Tá? Mas o grosso mesmo está na pasta que eu vou subir no OneDrive. Ok, pessoal? Vamos lá. Dúvidas, sugestões? A proposta apresentada está de acordo com o que vocês esperam? O que vocês acham que temos que adicionar, acrescentar mais alguma coisa? Eu, digamos assim, acho que transcorrer do curso que a gente vai aprender a base do sistema, né? Sim, tem várias coisinhas práticas ali que a gente vai ver ao longo das aulas ali na criação das próprias páginas, né? Certo. Interessante de pegar um caso real é que realmente você vai começar a se deparar com situações que você tem na prática, né? No desenvolvimento. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Né? E aí a gente vai evoluindo isso durante as aulas.
Mudar alguma coisinha na tela que ele cria. Também fazer alguma customização, etc. Para rodar o projeto, precisa de alguma configuração especial no banco, no servidor WAS? Boa pergunta. No servidor Wise, não. O que vocês vão precisar é o seguinte: na pasta do projeto, existe uma pastinha chamada X, e dentro dessa pasta existe um arquivo ini, tá? Inclusive, eu já tenho até aqui alguns exemplos para SQL Server, PostgreSQL, e esse aqui que está é o HFSQL. Dentro desse arquivo ini, você vai ajustar essas configurações aqui de banco de dados, tá? Aí tu me pergunta, pô, mas está tudo encriptado, como é que eu vou fazer? Não tem problema, você pode vir aqui, apagar o que está encriptado e colocar normal. Por exemplo, nome do banco de dados, RPWB, no meu caso aqui, usuário, aí você vai colocar o teu usuário lá do HFSQL ou do teu servidor de banco, senha. O número da porta que roda, você vai substituir também. DB server aqui seria, digamos, o IP do servidor, local host ou outro IP. E o DB type, onde é que você vai achar esse DB type aqui? Vou mostrar. Lá na pasta do projeto, você tem aqui no System Core essa classe chamada WX Application. Dentro dessa classe existe um método DBConnect, que é o método de conexão com o banco. Se tu abrir ele, você vai ver que dentro dele existe um case, um switch, aliás, com o tipo do banco. É só você pegar qualquer stringzinha dessa aqui, ó. Se for client server, você pega esse. Deixa eu ver mais para baixo aqui. Se for Classic, você pega esse. Se for SQL, esse. MySQL, Oracle, PostgreSQL e por enquanto só. Então, você só pegar essa stringzinha daqui, tá? Copia, vai lá no ini e cola. Tá? Então, essa aqui seria a configuração do banco. Só precisa fazer isso. Está com o banco criado, logicamente. Tá? Quando você executar pela primeira vez, o sistema vai ler essa configuração e ele vai regravar a configuração encriptada. Aí vai ficar daquela forma que estava antes. Tá? Só precisa disso para fazer conexão com o banco e o projeto já vai rodar. Ok? Ok. Esse arquivo ini, se eu apagar ele, eu tenho que criar ele na mão novamente. O sistema não cria. Se você apagar ele e rodar o projeto, ele vai criar um vazio. Vazio. Tá. Eu recomendo que você faça a configuração com base no que já vai e faz um backupzinho dele. Beleza. Não precisa depois estar reescrevendo. E essa criptografia, ela é feita pelo componente? É alguma senha bloqueada ou é uma coisa que a gente vai ter acesso a isso? Gente? Não, ela está dentro do próprio framework. Então, tem uma chavezinha de criptação lá que ele utiliza. Vocês podem mudar depois para cada projeto de vocês. A gente vai usar o Hyperfile Client Server, né? Para fazer esse projetinho. Para facilitar aqui, até mesmo para vocês rodarem, eu acho que a maioria tem HFSQL instalado, eu vou trabalhar em cima da base do HFSQL. Mas quem quiser pode botar no SQL, pode botar no MySQL, no Postgre, sem problema. Uma coisa que eu acho que talvez fosse interessante, Eduardo, era a gente utilizar, como está todo mundo testando, né, e durante a aula, né, durante o curso, vão ser inseridos dados nas tabelas, não seria interessante você disponibilizar, de repente, uma base Hyperfile online lá no servidor para a gente se conectar, sempre conectado a ela? Pode ser. Porque, assim, os testes que forem feitos de lançamento, de cadastro, de tudo, a gente não teria na nossa base local, entendeu? Então, a gente poderia também conectar uma base online, onde seria a base do curso, e quem quiser fazer algum teste particular, usa a base localhost. Ok, pode ser. Eu vou criar lá no mesmo servidor do SM, eu crio uma base. Eu vou popular essa base lá com algumas coisas que a gente já tem. E aí Foi cidades e endereço. Já tenho país, já tenho aqui para importar estados e países.
Eu vou fazer mais nada. Estados e países eu já tenho aqui como importar, já tenho um XML que faz essa importação. Que é uma base bem grande, né? Aí daria pra gente ver a performance, como que... Isso. Se não for, dá trabalho para você, lógico. Não, ele já tem aqui. Ele já existe aqui, um arquivo já exportado, né, dos testes, eu só criar a base lá e fazer a importação, e os dados já descem. Beleza. E daí a gente vê como que funciona o Hyperfile também, né? Uhum. Eu pretendo usar ele, mas eu ia usar o Postgre, mas vamos ver alguma coisa nova. Eu quero na versão 21 aí fazer algumas otimizações para essa questão de performance, inclusive fazer alguns testes aí de carga nos diversos bancos e fazer algumas melhorias. Quando você trabalha com aplicação pequena, você não tem nenhum problema. Mas a gente tem experiência com aquela aplicação Advanced Score que eu mostrei lá no slide, que tem uns processamentos que são gigantescos assim, e a gente sente a necessidade de realmente ter uma otimização melhor a nível de aplicação. Infelizmente, tem algumas situações que a gente não consegue levar para nível de banco, né? Principalmente porque, por exemplo, essa aplicação ela é multibanco, né? É uma exigência do projeto que seja multibanco. Então, imagina eu ter que desenvolver uma lógica de processamento para cada banco, né? Ocupar quantas pessoas na equipe. Então, tem que ficar na aplicação, e aí, nessa versão 2.1 do framework, eu quero ver se eu consigo otimizar essa camada de acesso para que ele fique o mais rápido possível. Eu uso para um cliente o Hyperfile, inclusive tem uma tabela que deve ter uns 4 GB de tamanho, que eu armazeno contratos em PDF dentro dela. E eu acho o desempenho muito bom. A única coisa que eu me arrependo é de estar salvando o PDF dentro do banco. E para eu fazer backup online, isso está me matando. A próxima vez que eu fizer, eu vou salvar em arquivos em pastas separadas, porque é uma estrutura de pasta. Mas em termos de desempenho, de rapidez, eu não tenho nada que reclamar. Inclusive, é até muito mais fácil de manipular, no caso de manutenção, eu consigo entrar no e pegar uma tabela específica, editar ela de forma isolada, sem nem estar conectado ao banco, enfim. Dá um recurso tipo a gente tinha no Clipper com MDB, né? Mesmo dentro de um banco de dados client-server, a gente consegue manipular as tabelas separadamente. A vantagem de jogar FSQL é que essa questão de adaptação, por exemplo, ela é transparente, né? Você não se preocupa. Quando você vai para o SQL, MySQL, aí você tem que estar recorrendo a ferramentas externas para fazer essa conciliação. Inclusive, eu tenho alguns que eu uso aqui que depois eu posso compartilhar com vocês. Ou fazer script na mão, que é mais chato, né? Enfim. Qual que é o tempo desse curso agora, Eduardo? Pessoal, o Jorge tinha me passado que a gente teria aí, eu acho que 11 aulas, né? Para fechar, né? Já que o Matos tinha dado 9. Mas eu vou fechar, de acordo com o andamento, eu vou fechar esse cronograma eu acho que a gente vai precisar um pouquinho mais de 11, tá? Mas aí vou ver se a gente consegue fazer no mínimo de tempo possível para a gente conseguir fechar essa carga horária, tá? E também entregar alguma coisa bacana, né? Para não ficar pela metade, lógico. E Eduardo? Oi. Eu estou tentando acessar o SCM aqui, só que eu nunca usei. Não sei se estou entrando no lugar errado aqui, porque ele fica, o user não deixa trocar? Vamos lá. Compartilha a tua tela. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode. Tem um bugzinho aí do WebDev. Pode ser. Se eu estou no lugar certo aqui. Mas eu vim aqui, Open from SCM. Daí aqui é local ou é o client server ali, isso. Você troca só o endereço ali embaixo, a porta. 40.0. Porque quando você entrou no WebDev, você informou o teu usuário, né? IDNI. Isso. O ideal é tu informar ali, esse mesmo usuário que eu passei aí, o WX nível 1, criar como se fosse uma account nova, tá? Ali no início. E aí quando você for para essa operação aí, ele já vem com o usuário.
O WebDev às vezes tem um negócio chatinho nessas questões de usuário que, nossa senhora, eu demorei quase 1 hora para conseguir subir o projeto no SM, porque ele dizia que não tinha usuário e tinha usuário. Eu mandava criar de novo, eu tentava criar e dizia que não criava. Aí tem hora que enche o saco esse negócio. Por falar em usuário, o problema você está usando alguma coisa da estrutura de usuários do próprio Windev, na própria Microsoft, ou essa estrutura de usuário e direito você criou uma toda no framework? Eu criei todo no framework. Eu não parei para estudar ali o user group, porque nesse projeto que a gente tinha necessidade de rapidamente criar essa parte de login, etc e tal. Então eu acabei não indo estudar o user group. Eu já tinha um esquema pronto de tabelas, e aí eu só importei desse sequência. Até porque tem a questão dos direitos específicos ali, que eu não sei se o user group ia atender. Mas acho interessante depois sim dar uma olhadinha ali para ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa. É que esses macetes a gente não sabe, né? Tem um monte de macete, viu, no WebDev? Eu não sei na versão 21, mas a 20 às vezes a gente apanha um bocadinho. Ó, Já tá funcionando lá? ele está pedindo para você criar aí. Deixa eu te mandar o projeto, e aí você já faz a abertura pelo próprio projeto. Aí eu acho que talvez ele reconheça, sem estar pedindo para criar nada aí. Qualquer coisa amanhã a gente tira um tempinho e tenta só alinhar aí esse acesso, tá? Se eu conseguir chegar mais cedo aqui, porque tudo depende de trânsito, eu já entro, já peço para o Jorge abrir uma sala e a gente já vai alinhando esses projetos aí dentro do SCM. Com o que eu vou te mandar já é para abrir direto, tá? Não é para pedir nada, porque aqui eu já configurei ele com essa conta. Não, então tá. Então, beleza. Ok, pessoal, alguém tem algo a mais aí? Solicitar, perguntar? Então, assim que você subir o projeto, então, você manda uma mensagem no grupo. No grupo, sim, pode deixar, eu passo sim. Então, amanhã, provavelmente, se possível, o que é, Jorge? Se possível antes... Sim, claro. Eu vou tentar chegar um pouco mais cedo amanhã em casa, e aí eu já entro com o pessoal para ver essa questão do SCM, né? Para quando for às 7h30 a gente já está todo mundo conectado, sem problemas. Alright, galera? Beleza. Então, se ninguém tem mais nada... Estou subindo em seguida para o OneDrive. Ok, vou subir o projeto e aí a gente vai se falando. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã, André. Boa noite a todos.